Seja bem-vindo ao Devocional Princípios de Vida. Hoje nós vamos falar sobre um tema que Deus tem me ministrado, sobre andar preocupado, sobre preocupação. Né? Acho que muitas vezes nós perguntamos, para nós mesmos se a preocupação é um pecado em si. Né? Mas não, a preocupação ela não é um pecado, ela é uma reação humana. E Jesus disse em Mateus 6,25, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Se fosse pecado sentir preocupação, Jesus teria dito, não sintam preocupação. Né? Mas ele não disse isso, ele disse, olha, não vivam dominados pela preocupação. A preocupação ela é humana, mas a ansiedade constante é que é o real problema. A preocupação se torna pecado só quando ela substitui a confiança em Deus. E a Bíblia ensina pra gente que quando a preocupação nos domina, né, quando ela guia as nossas decisões ou quando ela paralisa a nossa fé, quando ela rouba a nossa confiança, é que ela se torna incredulidade. E assim, incredulidade é pecado diante de Deus. O problema é justamente isso. Quando você vai para Hebreus 3,12, você percebe que incredulidade é pecado. Tá? Não porque Deus ficou ofendido com isso, mas porque a incredulidade ela tira da gente aquilo que Deus tem a capacidade de nos dar, aquilo que Ele quer nos dar. Então Deus nos convida, para derramar sobre Ele, para deitar sobre Ele todas as nossas preocupações. Ele não condena quem está preocupado, Ele convida para perto, para que você possa lançar sobre Ele. Em 1 Pedro 5,7, está escrito, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E é mais ou menos o que ele diz, traga a preocupação para mim. Jesus também viveu momentos de profunda angústia. Durante o Getsemane, em Lucas 22:44 diz, estando em profunda agonia, orou mais intensamente. Jesus não pecou. Logo, ali, a angústia que ele sentiu, o peso emocional que ele sentiu, foi uma preocupação profunda. E isso não é pecado. Ele foi a quem pode resolver aquilo, a quem, de fato, tinha a capacidade de mostrar para ele como lidar com aquela situação. Então, sim, a preocupação ela não é pecado. Ser dominado por ela é um pecado, porque isso se torna incredulidade. E Deus chama a gente para perto para oferecer para a gente descanso. Ali, a gente precisa entender que assim, ter fé não é ter ausência de preocupação, mas sim a decisão de confiar mesmo quando a preocupação é grande no nosso coração. O que Deus quer da gente então? Ele quer que a gente não viva carregando esse peso, que a gente de fato deposite sobre o altar dele e já saia daquilo ali, daquela oração, daquela entrega, dando culto de ação de graça porque Deus ouviu a nossa oração. Ele quer que a gente leve as coisas para Ele, quer que a gente confie, quer que a gente descanse. Porque a preocupação faz com que a gente ocupe a nossa mente de forma completamente improdutiva e não perceba o que está ao redor. Como eu sempre digo aqui no Devocional, eu falo para vocês coisas que eu estou vivendo. Eu tenho andado preocupado com uma série de coisas, familiares e de trabalho, pessoais, assim, realmente muito preocupado. As coisas têm me tirado um pouco o sono, têm me deixado ali ocupado tempo demais em pensando como resolver as coisas. E foi aonde Deus me chamou a atenção. Eu estou passando um período com a minha irmã, que está grávida. Tive a oportunidade de ver os meus pais novamente, já tinha um tempo que eu não via, de ver a minha outra irmã, eu tenho duas irmãs, tá com a minha esposa, a gente está num outro país. E a preocupação tá me roubando a capacidade de olhar ao redor e ser grato a Deus pelo que eu estou vivendo. Entende? Eu acho que essa é a grande chave. Quando a gente se preocupa de uma coisa que a gente não vai conseguir resolver na hora, em vez de levar isso para Deus e descansar, não é ficar ocioso, passivo, mas descansar entendendo que Ele vai trazer o resultado, que Ele vai trazer a resposta, de que Ele vai nos ajudar a resolver, porque esse é o caráter de Deus, essa é a vontade dEle. Eu acho que sim, a preocupação acaba roubando da gente um tempo precioso, inclusive de intimidade com Deus. É isso. Deus abençoe o seu dia, sua semana, sua vida e tamo junto.